Olá, meus amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e eu quero lembrar para vocês que existe um site sobre futebol, o Museu da Pelada, www.museudapelada.com. Vai lá, esse site é um site sobre história do futebol, a história dos grandes jogadores que fizeram o futebol brasileiro e fizeram o futebol mundial. E lá você tem resenhas, você tem debates, você tem comentários, você tem entrevistas, você tem vídeos, você tem, enfim, churrascos, você tem tudo sobre futebol. É um site muito bem humorado, muito bem conduzido pelo Sérgio Pugliese, que é um grande jornalista, vencedor de 2 prêmios ESSOS. Tem vários colaboradores, eu mesmo sou um colaborador. Passa lá que você vai gostar muito. Bom, gente, o que eu quero conversar com vocês hoje? Esses dias deu aí no Sport TV a reprise do Brasil e Itália de 82, a fatídica tragédia do Sarriá, quando o Brasil foi eliminado da Copa de 82. Eu queria tecer alguns comentários sobre aquele jogo. Eu era uma criança de 11 para 12 anos, né? E na época eu via o jogo com o olhar da criança, né? Mas depois eu tive a oportunidade de rever o jogo algumas vezes. Não vi desta vez, mas vi algumas vezes. E tive a oportunidade de ter um olhar diferente. O pessoal acha, não, o Brasil era muito melhor, a Itália era muito inferior, então é uma grande injustiça o Brasil ter sido eliminado. As coisas não são bem assim, não. Vamos pensar o seguinte, olha, a Itália era um timaço. Desde 78, a seleção da Itália de 78 já era uma seleção que poderia tranquilamente ter sido campeã do mundo em 78. Na primeira fase da Copa de 78, a Itália ficou no grupo da Argentina, venceu a Argentina, que veio a ser a campeã do mundo, lá dentro em Buenos Aires, ficou em primeiro lugar no grupo. Depois fez uma grande campanha na segunda fase e só não foi para a final por detalhes do futebol. A Itália estava jogando com a Holanda, era favorita para ir à final, porque jogava pelo empate para ir à final. Fez 1-0, jogou o primeiro tempo muito melhor que a Holanda e fez 1-0, só que no segundo tempo a Itália caiu de produção, a Holanda subiu e a Holanda empatou e a Holanda fez o segundo gol e com isso tirou a Itália da final. Mas a Itália teve tudo para ir para a final, aquele segundo tempo contra a Holanda é que tirou a Itália da final. Depois decidiu o terceiro lugar contra o Brasil, deu um passeio de bola no Brasil no primeiro tempo. No segundo tempo cansou e aí o Brasil virou o jogo. Então, já em 78 a Itália era forte candidata ao título, né? E em 82 o time era basicamente o mesmo, 2 ou 3 jogadores diferentes, né? Mas a base era a mesma seleção, o mesmo técnico, Enzo Bearzot, né? E outra coisa, gente, o time não era bom só tecnicamente, o time era bom taticamente. A Itália tinha uma cultura tática, algo que a seleção do Tele Santana em 82 não tinha. Taticamente, a seleção do Tele Santana tinha muitas deficiências, era uma seleção muito boa do ponto de vista técnico, né? Jogadores realmente fabulosos, né? Um Toninho Cerezo, um Falcão, um Zico, um Sócrates, ninguém vai contestar. Eu particularmente contesto um pouco o Éder, né? Achava o Éder tecnicamente muito bom sim, mas não no mesmo nível dos outros 4, né? Obviamente Serginho Chulapa, para mim, é o fim da picada, não tem nada a ver com aquele time, né? Eu acho que o Luizinho era um grande zagueiro, mas eu acho que ele era lento, o Edinho era melhor, enfim. Mas aí cada um vai fazer sua análise. Então a seleção brasileira era realmente uma seleção muito forte, sim, mas a seleção italiana também era muito forte, né? A seleção brasileira naquele dia jogava pelo empate, tem isso, né? Mas a seleção italiana, uma seleção taticamente boa, tecnicamente excelente, extremamente aguerrida, foi lá e ganhou o jogo e mereceu ganhar o jogo. Vocês podem ir ver, podem assistir
você vai ver que inclusive a Itália era para ter ganho demais. Quando o jogo já estava 3-2 para a Itália, o Antonioni fez o gol, um quarto gol lá, que inventaram um impedimento que não houve, né? E quanto ao Brasil, o Brasil naquele jogo não foi bem. E assim, contra a União Soviética, logo na estreia, teve 2 pênaltis que roubaram os soviéticos, né? 2 pênaltis do Luizinho que o juiz não deu, né? Depois deu um sacode na Escócia, que era fraca, deu um sacode na Nova Zelândia, que era fraca, né? Então, realmente, a grande vitória que o Brasil teve naquela Copa foi contra a Argentina, que aí é um time realmente de peso, né? Mas vamos lembrar também que o jogo ficou fácil depois, né? Porque a Argentina também fez frente durante um bom tempo. Então as coisas não são tão como parecem. A Itália fez uma grande Copa, né? Na primeira fase teve dificuldades, mas ali para frente fez uma grande Copa e mereceu o título que conquistou. Bom, gente, é isso. E não precisa concordar comigo não, tá, gente? Futebol, a polêmica faz parte, isso faz parte da democracia. Vai lá no Museu da Pelada, você vai gostar, tá? www.museudapelada.com. Pode visitar o Museu da Pelada no Facebook também. São quase 150 mil adeptos no, museu, no Facebook. Vai também no YouTube, tem Museu da Pelada no YouTube. Até tem canal do Museu da Pelada na net também. Tá? Um abraço.